Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja do Senhor. É uma grande honra compartilhar com os irmãos do pouco que o Senhor, compartilhar um pouco de tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Eu quero agradecer a irmã Cibele. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está trazendo consolo e conforto aos corações, da família, da igreja, pela perda que tiveram. Quero agradecer a irmã, se eu não me engano, é Silvani, perdão, querida. A irmã Silvani, que me recebeu com tanto amor. Quero agradecer a tia Beth, que me trouxe, minha motorista, olha, que bênção do Senhor, se dispôs a vir comigo. O meu esposo, que ficou em casa com meu filho, cuidando dos afazeres da fazenda, onde nós trabalhamos. Eu louvo a Deus pela vida deles, pela liberdade que Ele me dá de poder cumprir aquilo que o Senhor colocou na minha vida. E eu quero dizer, pastor, que assim, o meu coração gela. É uma responsabilidade muito grande falar sobre missões, trazer ao coração da igreja, porque missões é algo que está dentro do coração de Deus. Desde que o homem pecou, que o homem caiu, nasceu missões no coração do Senhor. O Senhor é movido por compaixão, O tema da missão mundial esse ano é Viva com Paixão. É isso que move o coração de Deus. Eu havia até preparado uma introdução aqui com outro texto, mas sentado ali, Deus trouxe um versículo ao meu coração que eu quero começar a ministrar nessa noite na vida dos irmãos com essa palavra. Eu creio que ninguém conhece, pastor. João 3,16. Nem preciso de ler, Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus! Foi isso, irmãos. Foi essa compaixão de Deus por almas, pastor, por vidas, que um dia fez o Senhor olhar para mim, uma menina de 13 anos, e plantar dentro de mim o desejo de fazer algo pelo reino do Senhor. O desejo de estar disponível à obra do Senhor. Como eu compartilhei de manhã, não havia nenhuma possibilidade para que eu pudesse exercer essa função no corpo de Cristo. O máximo que eu poderia ser é uma membra qualquer, sentada no banco, contribuindo com a minha igreja local. Mas aprove Deus um dia dizer para mim: eu te levarei aos extremos da terra. E eu não olhei para as minhas impossibilidades, para a minha condição, mas eu olhei para aquele que me fez uma promessa, para o meu Deus. E durante o processo, porque quando Deus nos chama, Ele também nos prepara, Ele nos capacita. E durante todo esse processo, houve muitos momentos na minha vida que eu tinha tudo para falar: Senhor, eu não vou fazer isso mais. Tira isso da minha cabeça, eu vou ficar louca com isso. Mas eu sempre busquei olhar para o meu Deus e crer que Ele é o Deus do impossível. E nós vamos vendo na palavra do Senhor, irmãos, aqui nós lemos João 3,16, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, nós olhando ali na criação, quando o homem peca, quando o homem cai na presença do Senhor, a luz de Deus, a presença de Deus, ela se retira e o homem é tomado de vergonha, porque é isso que o pecado gera na humanidade, é vergonha, é treva, é escuridão. Ali o Senhor começa a mostrar compaixão pelo homem, providenciando o Salvador, o Redentor, prometendo que traria do ventre da mulher aquele que esmagaria Satanás, aquele que destruiria as trevas. E assim o Senhor ele vem prometendo desde a geração de Adão e passa pelos patriarcas, pelos juízes. Toda a Bíblia nós vemos Deus demonstrando compaixão pelo homem. E Jesus ele vem como Redentor. As pessoas esperavam um rei poderoso, mas vem Jesus humilde, porque o maior bem que nós podemos possuir, o maior poder que nós podemos exercer nessa terra é o poder do amor, o da misericórdia e da compaixão. E Jesus demonstra ali na cruz todo o seu amor por nós, toda a sua misericórdia por nós. E quando Jesus ele ressuscita,
ele vai para a glória, ele é levado aos céus, aos olhos dos seus discípulos ali. Ele deixa uma ordem para os seus discípulos. A ordem é: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Há uma comissão sobre nós, há uma responsabilidade sobre nós de irmos pregar o evangelho. Começando aqui, nas cidades vizinhas e até onde o Senhor nos enviar. Há uma importância. Eu quero falar nessa noite, irmãos, especificamente não, também, de uma maneira mais especial, com você que tem um chamado para missões fora. Porque todos nós somos missionários. Você tem que ser missionário com a sua família, com o seu vizinho. Aonde nós chegarmos, nós falarmos do amor de Deus. Nós estamos vivendo o último tempo da igreja na terra. Não há mais tempo de nós pensarmos em construir coisas aqui. Nós temos que pensar em construir os nossos tesouros na glória, no céu, junto com o Senhor. Investir no reino de Deus. Irmãos, eu estive em São Paulo, agora recentemente, num congresso de uma igreja, e eu fiquei chocada, pastor, com o que eu vi. Jovens desesperados por Jesus. Meninas, moças, nas ruas, com Bíblia, com folheto, com o que tiver disponível para elas. Elas param todo mundo. Elas são expulsas dos shoppings, elas voltam para aquele lugar. Eu posso orar por você? Por favor, eu quero falar de Jesus para você. Elas estão desesperadas por almas. Nós temos que ter essa chama dentro de nós. Nós não podemos nos acomodar, porque nós estamos confortáveis, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus morreu por causa de vidas, por causa de almas. E quando o Senhor me chamou, eu tinha 13 anos, eu não vou entrar em detalhes, senão eu tomo todo o tempo contando o testemunho, pastor. Eu vou focar mais agora de quando eu fui na Índia. Quando o Senhor falou comigo, eu acreditei. E eu comecei a caminhar, depois de um tempo, buscando que aquilo na minha vida se cumprisse. Eu mal sabia falar português. O Senhor falou para mim: você vai para outras terras. Em outras terras você tem que saber outro idioma. Comecei a aprender inglês. E eu comecei a pesquisar tudo sobre a Índia, porque Deus já havia me mostrado que seria a Índia. Eu comecei a aprender sobre a cultura local, como que eu faria para entrar naquele lugar. Comecei a contactar pessoas, pastores lá dentro. Eu fui criando meios para que aquilo que o Senhor falou pudesse se tornar uma realidade. Eu comecei a gestar aquela promessa que Deus havia feito, porque eu sabia que no momento certo aquilo haveria de nascer. E não foi fácil, irmãos. Não foi fácil, mas Deus ele foi me capacitando, Ele foi criando mecanismos. E no ano de 2017, eu estava colocando os meus pés na Índia, para a glória do meu Deus. Foi uma experiência muito rica para mim. Quando eu cheguei lá, eu pude ver o que é trevas, escuridão espiritual. As pessoas não têm brilho nos olhos. A maioria dos indianos, eles têm, não é uma questão de racismo, é uma questão espiritual que eu estou dizendo, não me interpretem mal. Eles são assim, não tem brilho, irmãos, é como se não houvesse brilho na pele, não tem brilho nos olhos, porque eles estão dentro de uma grande treva espiritual, eles não conhecem nada sobre Deus. Os irmãos talvez não saibam, mas a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. E são 80% da população. São 2,3 bilhões da população da Índia. E 80% dessa população são hinduístas. Apenas 3% da população é cristã. E isso envolvendo o catolicismo, que é muito forte lá, dentro do cristianismo. O cristianismo na Índia, a maioria é catolicismo. Entenderam? O cristianismo evangélico acho que não está nem na estatística de tão pequeno que é. Nós precisamos abrir os nossos olhos, voltar os nossos olhos. Eu quero falar com você que tem um chamado específico nessa noite. Acredite que Deus ele vai fazer. Não tenha dúvida disso. Tudo o que eu disse foi sim para Jesus. Eu não tinha possibilidade, mas eu falei: Senhor, eis-me aqui. A minha resposta é sim para o Senhor. Me leve. Irmãos, e o Senhor ele vai trabalhando no nosso interior durante esse processo, Ele vai tirando de nós, vai nos lapidando, porque ir para missões é ir para a cruz.
Nós temos que abrir mão de muitos sonhos, aliás, de todos os nossos sonhos, os nossos planos. Ah, mas eu queria estar aqui, mas você vai para lá. Como Paulo planejou para ir numa missão, Deus falou, não, você vai para outro lugar. E nós temos que ter essa sensibilidade no Espírito Santo de Deus. O que Deus tem falado ao teu coração? Para onde o Senhor tem te preparado para ir? Qual é a sua resposta para Jesus nessa noite? Você se importa com aquilo que Deus se importa? Porque muitas vezes, irmãos, eu fui membro da mesma igreja, da PIB de Reserva do Cabaçal, uns 30 anos. E eu era uma membra muito ativa, o pastor sabe disso. Eu estava sempre envolvida com o trabalho da igreja, muito apaixonada pela minha igreja, fazia tudo o que precisava ser feito. Não havia um culto que eu não estava presente. Isso depois que eu me casei, que eu tive a oportunidade de servir ao Senhor, porque de jovem eu não podia por causa da minha família. Mas havia um vazio dentro de mim, porque eu estava fazendo a coisa certa no lugar errado. O Senhor havia um propósito na minha vida, não é só aqui. Aqui é um lugar de treinamento, de preparação, mas o seu coração não pode se prender aqui, porque eu tenho algo para você lá. E nós temos que ter esse entendimento da parte de Deus. E eu cheguei ali na Índia em 2017. E eu vi. E essa é o orfanato que nós trabalhamos até novembro do ano passado. A primeira missão que eu fui, eu não consegui as fotos da primeira ida, porque está num pendrive, e eu guardei tão bem guardado que eu escondi de mim mesma. Não consegui achar. Isso aí é 2020. Irmãos, aí, para a glória de Deus, nós já havíamos feito muita coisa. Muita coisa. Essas crianças aí já tinham uniformes, tinham calçado, tinham pratos para comer, tinham cama para deitar. Mas quando nós chegamos lá em 2017, a pobreza era extrema. Eles dormiam no chão, comiam em folhas de banana. E algumas vezes, na maioria das vezes, a refeição era banana verde, porque não tinham o que cozer, não tinham o que fazer para eles comerem. Era muita pobreza. E eu me lembro que quando eu me apaixonei por aquela missão, eu queria estar lá, sabe? E eu não podia estar lá. Eu fiquei somente, acho que 19 dias a primeira vez que eu fui. Foram 2 semanas que eu fiquei com eles. Mas eu me lembro que as primeiras vezes que eu comecei a ofertar, irmãos, eu mandava R$200, R$300. Meu Deus do céu, era uma alegria muito grande. Eu testemunhava na igreja. Mas eu coloquei meu coração, falei, Senhor, eis-me aqui. Senhor, faça as pessoas terem confiança em mim. Faça as pessoas olhar para essas crianças. Começa a mostrar. Eu comecei a clamar pela vida desses meninos. Irmãos, em novembro do ano passado, todo mês, eu mandava para a Índia R$10.000. O nosso Deus é um Deus que faz. O nosso Deus provê. Pessoas que eu nunca vi na minha vida ligavam para mim, missionária, você que é a missionária da Índia? Eu falava assim, eu quero ofertar. Sabe, uma coisa linda do céu. E hoje eles estão estruturados. E eu fiquei com eles até novembro, irmãos. Por que eu senti que era o tempo de eu parar? A gente tem que entender isso. O pastor sabe, ele exerce o ministério. A gente tem que ser muito maduro para quando Deus falar, não, agora é hora de você parar. O que eu tinha para fazer até aqui, eu fiz. E eu precisei de parar. O cristianismo na Índia, porque eles são todos indianos, não tem nenhum brasileiro lá nessa missão. O pastor local é um pastor indiano. Há muito misticismo. Então, nós precisamos orar para que Deus possa clarear a visão, que Deus possa mandar missionários preparados nessa área de mestre, de ensino da palavra, para que ajude eles. Mas aí eu saí da missão GCM, que ficamos 5 anos trabalhando com eles. Deus fez grandes coisas. E eu comecei a trabalhar com a missão de brasileiros, que eu estive lá em 2017. Em 2017, eu visitei a GCM, na Capali. De lá, eu visitei uma aldeia de indianos que nunca havia pisado estrangeiro nesse lugar, em Tamil Nadu. Eu não consigo pronunciar o nome da cidade, porque é muito grande, difícil de pronunciar. E de Tamil Nadu, nós ficamos 4 dias nessa missão que chama Amor e Missões, que são um casal de brasileiros, pastor Bruno e pastora Daniela. E eles têm um trabalho lindo lá. Então, olha, irmãos, o Senhor me levou lá em 2017. A Daniela ficou apaixonada pelo meu trabalho. Ela falou, Leide, eu preciso de você nessa missão. Mas eu tinha uma aliança com a Índia, com o Pravin.
E eu mantive essa aliança durante esses 5 anos. Aí agora eu falei com ela, olha, Dani, agora eu estou disponível. Se você ainda precisar, ela falou, então venha, vamos trabalhar comigo. E nós já estamos juntos com a Daniela. Se tiver algumas fotos, irmãos, acho que não vai ter. Tem um vídeo. Eu vou deixar os irmãos colocarem o vídeo da missão da Daniela, depois eu continuo falando sobre o que Deus tem feito lá. É um vídeo, tá? Isso. Isso aí. Tem áudio? A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, com uma população que ultrapassa 1 bilhão de pessoas. Cultura de muitas cores e diversas religiões, a Índia tem 22 línguas oficiais e mais de 1.600 dialetos, apresentando 33% da população mais pobre do mundo. Conhecido como a terra das religiões, eles adoram todos os dias mais de 33 milhões de deuses, ou tudo aquilo que tem vida. Considerada a nação com o maior número de povos não alcançados, 80% da população é hindu, 14% muçulmanos e somente 2,4% são cristãos. Ser indiano é ser hindu, e aqueles que se tornam cristãos é como ser traidores da sua cultura e de sua própria origem. Considerando um dos países mais perigosos para uma mulher se viver, a mulher indiana, desde seu nascimento, trava uma luta pesada pela sobrevivência. Aqui, homens são como deuses e mulheres nascem apenas para servir. Mais de 13 mil meninas são abortadas diariamente, pois para a cultura, ter um filho homem é sinal de bênção e ter uma filha mulher é sinal de desgraça e prejuízo. Tendo o sexo feminino como peso, as redes de tráfico humano fazem milhões de vítimas. Muitas delas têm o primeiro contato antes dos 9 anos de idade. São mais de 3 milhões de vítimas. Foi olhando para esta realidade que Deus nos levou a entrar dentro da Red Light, um prostíbulo com mais de 5 mil prostitutas. Então nasceu em nosso coração o My First Dream, um projeto de alfabetização que tornou uma ferramenta de relacionamento e oportunidade. Assim, através do projeto, apresentamos a elas a verdadeira face de Jesus. A paternidade então perdida por serem crianças traficadas ou por circunstâncias da vida, hoje através do My First Dream, elas têm sonhado com um novo recomeço para suas vidas. For us, it's a real pleasure to be working with these girls. When we first started, God showed us how He finds these girls to be His princesses and not the false identity that the men have given them here. It's an honor and a joy, and we have such a beautiful relationship with them now. We look forward to see what God has to do in their lives. So continue to pray for us, and thank you for all your love. मी शारदा गौतम धनले. मी पहिले कुठं कामाला जात नव्हते, पण कोपराटीमध्ये आले. तेव्हा त्या कोपराटीमध्ये आल्यापासून मला खूप बरं वाटलं. का बरं, बाहेर कुठं कामाला जायचं म्हणजे गडी माणसं असणार आणि आमच्या घरचे म्हणजे कुठं पाठवत नव्हते. हे कोपराटीमध्ये सगळ्या महिला काम करतात आणि इथं आल्यावर सगळं आपल्या घरासारखं वाटतंय. कुठं कामाचा ह्या आपल्याला दबाव नाही की हा तुम्ही एवढंच काम करा तेवढंच काम करा, असं काहीच नाहीये. आणि कोपराटीमध्ये आल्यापासून माझं खूप
खूप बरंच काहीतरी चांगलं झालंय. पहिले तरी कुठं कामाला नव्हतेच मी पहिले, पण इथं आले ना तर मला कुठेतरी असं मनाला समाधान वाटतं की मी तरी कुठेतरी काहीतरी थोडंफार करू शकते. आणि दानी सिस्टर यांनी आम्हाला कामावर घेतलं म्हणून मी त्यांचे खूप खूप आभार मानते की त्यांनी आम्हाला कोपऱ्यामध्ये आम्हाला काहीतरी आम्हाला थोडंफार चांगल्या जीवनामध्ये थोडंफार आमच्या काहीतरी घडविले. आणि जे आम्ही आतापर्यंत कुठं तर काहीतरी बाहेर कुठंच कामाला गेलेलं नाही ना, तर म्हणून इथं आलो. इथं सगळ्या महिला इथं आम्हाला खूप छान वाटतंय, हे घरासारखं वाटतंय. काहीच आम्हाला असं वाटत नाही की आम्ही कुठेतरी बाहेर कामाला करतो, असं वाटतं कुठेतरी आम्ही आमच्या घरातच काहीतरी काम करतो. आणि जे आम्हाला या कोपराटीमध्ये मदत करतात म्हणून त्यांना मी सगळ्यांना धन्यवाद करते ना. असंच आम्हाला मदत करत राहा आणि आमच्या कोपराटीला असंच मदत करत राहा. हे 2 मी शब्द बोलून नमस्कार करते. O Ministério Amor e Missões fundou a cooperativa Peers of India em 2017, com a visão de poder impulsionar essas mulheres para uma nova perspectiva de vida. Hoje a cooperativa não só emprega, como também capacita. Todo o material fabricado é para ajudar o sustento de cada uma dessas famílias. Através da cooperativa, elas não só têm recuperado a dignidade, mas também conhecido o grande amor de Jesus. They say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing, a little faith is all I have right now. God, when you choose to leave mountains unmovable. A maioria dos povos não alcançados vivem nos vilarejos distantes na Índia. Através da implantação de igrejas, centenas de indianos têm sido alcançados pelo poder da palavra do Evangelho. Cremos que este é só o começo do que Deus quer realizar nessas vilas. Jesus, I will cling to you, come what may, 'cause I know you're able, I know you can. Tudo isso que você acabou de ver só tem sido possível porque existe uma igreja que acredita nos planos de Deus para essa nação. Nós gostaríamos de agradecer às igrejas, aos pastores, cada irmão que tem sido suporte desse trabalho no campo missionário, você que tem orado, você que tem investido, fique com o nosso muito obrigado, com o nosso carinho, um grande abraço, que Deus continue te abençoando grandemente. Aleluia. Não tem como a gente não se emocionar, né, pastor? Eu estive lá e eu vi com os meus olhos, irmãos. São mais de 4.000 anos de tradição, de cultura. Mas Jesus, ele rompe com a cultura. Não existe fronteiras para o nosso Senhor. Mas nós precisamos ir. A palavra de Deus, a ordem de Jesus é, portanto, ide. Fazei discípulo de todas as nações. Não é só a Índia. Hoje nós estamos focados na Índia, porque é uma nação que eu estive lá. Mas quantos países ainda não ouviram falar do Senhor? Quantas pessoas ainda estão servindo a Satanás? Irmãos, não tem como descrever para os irmãos o que meus olhos viram. É literal, não é uma coisa... É literal, em toda esquina tem um altar ou um templo. Eles se doam para aqueles deuses.
Eles dão a vida por aqueles deuses. Eles se sacrificam. Eles fazem rituais com o próprio corpo. Enfiam ferros, eu não lembro o nome, tipo um garfo na boca. Andam dias com aquilo. São, assim, cenas horrendas. A gente passa nas ruas, tem aqueles sadhus que são considerados homens sagrados para eles. Eles veneram aqueles homens. A gente olha e pensa assim, são pobres, miseráveis. Não, ali tem advogado, tem médico, tem pessoas que deixaram tudo para se tornar um sadhu, viver em extrema miséria. E eles, se vocês verem no Google, o corpo deles é tudo branco. Sabe o que é aquilo? Cinza de cadáveres. Que eles cremam, porque os indianos eles não enterram os seus mortos, eles cremam. E aí os sadhus pegam aquelas cinzas e passam no corpo para se santificarem. Então, assim, são rituais, irmãos, macabros, né? Fora o tanto de crianças que são abandonadas, meninas. Na Índia é proibido falar o sexo do bebê, porque se a família descobrir que é uma criança, que é uma menina, eles vão abortar, é 100% que vão abortar. Pode estar de 8 meses a mulher. Muitos casos que as crianças são assassinadas ao nascimento, por serem mulher. Então, nós temos que nos despertar para essa realidade. Ouvir, Espírito Santo, Jesus, o que o Senhor tem falado para mim, o que eu posso fazer? Porque há um anseio no coração de Deus. Deus amou esse mundo de tal maneira que Ele deu Jesus. Jesus não morreu na cruz somente para nós termos vida boa e plena aqui e o resto do mundo que se vire para lá. Jesus quer que a gente vá. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Já é a 2ª vez, pastor, que o Senhor me dá essa oportunidade de falar de missões. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque vocês amam missões. Infelizmente, são poucas as igrejas hoje, pastor. Eu falo porque eu vivo dentro dessa realidade. Muitas igrejas só pensam em missão local. Não, a gente tem que fazer aqui, o nosso campo é aqui, nosso ministério é aqui. Mas e lá? Meu Deus, se nós não nos atentarmos, nós estamos sentados nessas cadeiras hoje, porque alguém um dia ouviu a voz do Senhor, atravessou oceanos, deu a vida deles para que hoje nós soubéssemos quem é Jesus, senão nós jamais saberíamos. E nós temos que ter esse coração voluntário com Deus. Como que está meu horário, pastor? Já está vencido? Amém? Mas eu creio que era esse o recado que Deus gostaria, o que Deus gostaria de falar conosco nessa noite. Não acredite em você mesmo, mas acredite no teu Deus. Não olhe para as suas impossibilidades, olhe para as possibilidades de Deus. Está diante da igreja alguém que era impossível ir. Não tinha condição financeira, não tinha cultura, não tinha apoio. Mas o Senhor disse, você vai, e eu fui. E se o Senhor falar para eu ir de novo, eu vou de novo, pastor. A primeira vez que eu fui, eu investi em mim mesma, porque Deus falou para mim, você vai investir em você mesma. Abrir mão de todas as vaidades que uma mulher gosta, comprar roupa, comprar sapato, mexer com o cabelo, tudo. Agora chega, porque eu era uma mulher muito vaidosa. Todo o recurso que eu tinha era investido em mim mesma. Mas o Senhor falou, quer ir? Então agora você vai investir em você. Eu fui a primeira pessoa que investiu no meu ministério. E a segunda ida, Deus levantou pessoas que me ofertou. Eu não precisei abrir a minha boca e pedir nada. Deus fez e Deus faz. Não tenha medo. Não olhe para aquilo. Mas tem isso, meu marido que não vai deixar. E a esposa, não sei o quê. E eu tenho meu filho. Fala, Senhor, eis-me aqui. Prepara tudo o que eu preciso para que eu vá. Eu fui. Hoje meu esposo me apoia. No começo não apoiava, não. No começo falava, você vai, você compra só a passagem de ida. Não volta aqui, não. E eu falava, Senhor, e agora? É contigo? Eu não quero desobedecer, eu não quero passar por cima da autoridade do meu marido. Mas eu também não posso desobedecer ao Senhor, porque eu vou morrer. Era um fogo, uma dor dentro de mim. E Deus resolveu com ele. Então, confia no Senhor. Se entrega ao Senhor. E deixa Deus te levar aonde Ele quer levar, porque Ele é o dono da obra. Ele é o Senhor dessa obra. Ele que determina onde a gente vai e aonde a gente fica. Para a glória do nome dEle. Jesus está voltando. Nós precisamos tirar essas almas que estão indo para o inferno. Ainda há tempo de fazer missões.
Amém? Viva a compaixão. Deixa a compaixão de Deus queimar teu coração. Eu agradeço a Deus pela oportunidade.